Bom dia, igreja! Bom dia para você que está em casa. Que alegria tão bom é podermos estar reunidos. Eu estou aqui do lado de uma pessoa muito especial que vocês aí de casa conhecem muito bem. Bom dia, professora Joana. Léo, eu vim com você só para pegar essa sua alegria. O pessoal de casa só fica escrevendo lá nos comentários como esse menino é alegre, como esse menino é feliz. E é verdade mesmo, 24 horas, até dormindo. E até dormindo ele dormir sorrindo, né, Léo? É verdade, viu? Quem vir pra cá nunca vai sair triste, vai sair alegre pela graça de Deus. Amém. E eu creio que esse é o sentimento do servo de Cristo. Se você é servo de Cristo, receba esse bom dia e que o seu dia realmente seja bom, com muita alegria, não é isso? É verdade. Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Nós agora vamos falar com a majestade do céu. Aquele que me criou, criou você também pela graça e poder de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, felizes estamos por estarmos na Tua presença e porque temos a luz da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a meditarmos naquilo que o Senhor deixou escrito e também tesourarmos essas palavras em nosso coração. Nos colocamos em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e como hoje é sexta, eu gosto muito de sexta. Ah, eu também. Não é só porque aqui em casa tem açaí, né? Você gosta de açaí? Demais, ainda daqui de casa. Pois é, daqui de casa, feito aqui, banana daqui, granola daqui, né? Uma delícia. A sexta se torna muito mais especial. Mas eu também estou feliz, Léo, porque o pessoal de casa não sabe. Mas eu e o Leonardo fizemos parte da mesma turma. É verdade. Foi bom, né? Foi a 10ª turma, a melhor turma da Escola de Profetas. É verdade. Com ela eu concordo. A melhor turma. E nós, juntos, temos uma amizade já de 7 anos, não é isso? 7 anos. Não são 7 dias não, viu? 7 anos. E vai durar a eternidade todinha pela graça de Deus. Amém. E hoje nós servimos no ministério juntos também para louvor e glória do nosso Deus. O Léo, capacitado pelo Senhor a cuidar do jardim, né? E eu a cuidando da secretaria da escola. Que bom, né? Poder sabermos que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. E Ele tem para a tua também, acredite. Que seja um dia de crer nas promessas do Senhor. Amém. Então, já que nós estamos assim tão crentes, né? Yes. O que nós vamos louvar ao Senhor? Qual é o hino? Muito bem, vamos cantar o Deus Eterno com o hino 226. É manhã no coração. Vamos juntos cantar? Meus deveres com amor eu cumpro enfim.
Muito bem, já que já louvamos a Deus e as trevas se dissiparam, né? Porque amanhã surgiu no nosso coração. Agora, com muita alegria, nós vamos recitar a palavra de Deus. Pensa que coisa importante nós estamos fazendo. Eu só me lembro do povo do passado que memorizava, decorava a palavra de Deus com anseio, com afinco, com zelo, porque saberia que a qualquer momento eles não teriam mais condição nem de ter uma folhinha da palavra do Senhor. Imagina isso, né? Então, nós temos o privilégio de decorar a palavra de Deus. E como a gente já, há 7 anos, né, nós estamos aqui, a gente já sabe todos os versos, não é isso? Todos os versos, é verdade. A gente só precisa recapitular para não esquecer, né? É verdade, isso mesmo. Então a gente sabe o verso dessa semana também. Filipenses 1, do 27 ao 29. Muito bem, então, no 1, 2, 3. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, do 27 ao 29. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, do 27 ao 29. Filipenses 1, do 27 ao 29. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Filipenses 1, do 27 ao 29. Amém. Glória a Deus. E que oportunidade você tem de não somente crer no Senhor, mas também padecer por Ele. E essa é uma das maiores honras que pode ser concedida a nós mortais pecadores. Que alegria, não? Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Seja um bom dia para você. Bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. O encontro de hoje está muito especial, porque hoje nós estamos começando a estudar um livro muito importante, é o primeiro capítulo do livro Desejado de Todas as Nações. Esse, eu quero contar para você, é o meu livro preferido, porque vem trazendo aqui coisas preciosas sobre o nosso Jesus. E eu quero convidar você a fazer uma viagem nos propósitos de Deus para a sua vida hoje. E antes de começarmos, vamos pedir uma bênção especial do Senhor para que nós possamos entender um pouquinho desse plano tão lindo de salvação que Ele fez e que nós estamos incluídos. Vamos orar? Vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre tem pensado na humanidade, sempre tem pensado em mim, nessa pessoa que está aí do outro lado assistindo hoje.
Os teus planos sempre incluem teus filhos e nós queremos, Senhor, estar dentro desses planos que o Senhor fez para nós. Mas para isso nós precisamos entender, Pai. Abre nossa mente, o nosso coração. Quebra as barreiras que o mal fez em nossa vida, para que possamos entender um pouco do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu plano de salvação. Fica conosco, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso estudo de hoje está baseado em Isaías, capítulo 12 e capítulo 13, e Mateus, capítulo 1. E o livro O Desejado de Todas as Nações, o capítulo 1, Deus Conosco. Quero convidar você a iniciar uma viagem maravilhosa sobre o amor de Deus e a revelação desse amor através da pessoa de Jesus Cristo. Na Bíblia, no capítulo 12 de Isaías, nós vimos aqui um cântico de libertação, o povo feliz porque o Messias ia libertar os justos dos opressores. E eu queria que você acompanhasse aqui no capítulo 12, verso 1, diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Aqui vem trazendo Deus como um Deus consolador, um Deus que cuida, um Deus que liberta. E no verso 6 traz assim: Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Que bonito, né? Que alegria é saber que nós temos um Deus que pode nos libertar, que pode nos consolar. O capítulo 13 vem trazendo aqui sobre os juízos que Deus ia trazer ainda sobre Babilônia. E tem alguns versos aqui que são misturados a Babilônia e também misturados com o fim do mundo, com o juízo que Deus vai trazer também sobre o nosso mundo. E aqui no verso 11 vem trazendo exatamente isso, do capítulo 13, veja: E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Olha, tudo que Deus falou até agora se cumpriu. E aqui eu queria te mostrar uma profecia que Isaías mostrou aqui sobre Babilônia. Babilônia, você sabe que era uma cidade muito próspera, ela foi a capital do mundo. E Deus disse que ela ia ficar em ruínas e que nunca mais seria habitada. Aqui no verso 19 do capítulo 13 fala assim, ó: E Babilônia, o ornamento, a joia dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela se morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os rebanhos, mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais, e ali habitarão os avestruzes, e os sátiros ali pularão. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas vazias. Essa parte me chamou bastante atenção. Como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então, Babilônia realmente, até tentaram reconstruir essa cidade. Saddam Hussein foi o último que tentou reconstruir, mas antes de se popular aquela região, ele morreu, e hoje ela está habitada justamente por coruzas, chacais, animais, como Deus falou aqui. Então essa profecia, ela realmente se cumpre. Nós agora vamos para o livro de Mateus e vamos ver o que Mateus vem trazendo para nós no capítulo 1. O capítulo 1 de Mateus, ele começa com a genealogia de Jesus. Mateus faz uma genealogia em estilo judaico. Nessa genealogia que ele faz, ele prova, ele quer provar que realmente Jesus é aquele que Moisés tinha falado que ia vir, E os profetas também tinham testemunhado. Então, do verso 1 até o verso 17 de Mateus, vem trazendo ali a genealogia de Jesus. Do verso 18 em diante, vem trazendo ali sobre o nascimento de Jesus. E aqui vem falando algumas coisas bem interessantes. O verso 18 conta que Maria estava desposada com José
E antes de se ajuntarem, ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Maria se acha grávida, mas não era de um homem, era concebida pelo Espírito Santo. E aqui diz que José, seu marido justo, não querendo a infamar, intentou deixá-la secretamente. Veja que ação louvável, né? Ele descobriu que ela estava grávida, ele sabia que ele não era o pai, e ao invés de levar ela às autoridades e colocar o caso de forma pública, Maria, com certeza, se não tivesse a proteção especial de Deus, poderia ter sido apedrejada. Mas esse homem era um homem justo, ele não era um homem defamador, ele não era um homem que queria ali, estraçalhar com a vida de outra pessoa. Ele pensava nos outros, e então ele decidiu deixá-la secretamente. Então, olha o que aconteceu. O verso 20 fala: e pensando nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Olha que lindo! Então José agora recebe ali a mensagem de que vinha aquele que ia salvar a humanidade, ia salvar o povo de José, todas as pessoas dos seus pecados. Que coisa interessante! E ali, vamos continuar com a nossa leitura. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e darás à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e deu-lhe o nome de Jesus. Então a Bíblia aqui é bem clara. Algumas pessoas dizem que Maria ficou virgem para sempre. Eu ouço muitas pessoas falarem, mas aqui diz que não a conheceu, ele não teve relações com ela, até que o seu primeiro filho, o seu filho, que estava na barriga dela, que era Jesus, viesse nascer. Então quer dizer que depois que o menino nasceu, eles tiveram uma vida normal de marido e mulher. Que interessante isso. E eu quero te convidar agora para nós pegarmos o livro Desejado de Todas as Nações, porque o título desse capítulo é muito lindo: Deus conosco, Deus comigo, Deus com você, Deus com a humanidade. E aqui logo no primeiro parágrafo diz: e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus era um com o Pai, era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e de sua majestade, o resplendor de sua glória, e foi para manifestar esta glória que ele veio ao mundo. Veio à terra obscurecida e entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Que bonito! Então Deus, ele veio, Jesus, que é Deus, ele veio revelar a pessoa do Pai, a grandeza de Deus, o caráter de Deus, ele veio revelar. Que bonito isso! Desde a eternidade, ele é um com o Pai. Jesus é a expressa imagem de Deus. Um dia, Filipe estava perguntando para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem, quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus, ele é a expressa imagem de Deus. Olha o que diz aqui, no segundo parágrafo. Vindo habitar conosco, Jesus veio revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Por que aos anjos? Os anjos não viviam com ele ali no céu, mas agora Jesus ia descer para o centro do conflito. Você sabe que o conflito, ele se transportou aqui para a terra. E Jesus, ele ia estar como ser humano e como Deus. E como que ele ia agir? Imagina que lá no céu não tem ninguém agora afrontando, e nem naquela época, Satanás estava aqui na terra, então não tinha as coisas terríveis que tem aqui. Jesus ia passar por muitas dificuldades
e Deus ia ser revelado aos anjos. Então, olha que bonito. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Em sua oração pelos discípulos diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome, misericordioso, piedoso, tardio em ira, grande em benevolência e verdade, para que o amor que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. João 17, 23. Queridos, olha só, eu quero comentar com vocês que Jesus, ele veio revelar Deus, mas antes de Jesus nascer, Jesus já revelou o Pai. Através das obras criadas, Jesus, em cada obra que fez, Ele é o Criador. Eu quero mostrar isso para você daqui a pouquinho na Bíblia. Ele é o Criador. E Jesus, em cada botão de rosa, em cada planta, em cada animal, em cada coisa de sua criação, Ele revela o amor de Deus por mim e por você. Mas vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João e vamos ver que bonito ali que João vem trazendo para nós isso, que Jesus é o Criador de todas as coisas. Olha que interessante. Abre lá em João capítulo 1, no verso 1. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então olha para cá. Você sabe que Deus, Ele é dividido em 3 pessoas, não é? 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os 3 são um. Por quê? Porque os 3 têm um governo só, pensam igual, têm os mesmos atributos. O que um pensa, o outro apoia. O que um faz, o outro apoia também. Eles não têm briga, não têm divergência entre eles. Por isso que é como se fosse uma só pessoa. E aqui diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo também era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio desse Verbo. Quem é esse Verbo? Veja no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Qual foi o Deus que veio para cá, que encarnou, que se fez carne? Foi Jesus. E no verso 10 diz assim: ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Veja, aqui fala que Jesus fez o mundo novamente, e mais o mundo não o conheceu. Então Jesus é o Deus Criador. E lá em Colossenses capítulo 1, verso 13 até o 16, fala que Jesus, ele é a imagem de Deus. E fala que Jesus, ele também criou os anjos, as potestades, os tronos, as coisas visíveis e as invisíveis. Então Jesus, ele é o Deus Criador. E esse Deus, esse Jesus, ele manifestou o Pai muito antes de vir para cá como homem. Olha o que diz aqui, no parágrafo que começa: no princípio Deus se manifestava em todas as obras da criação. Foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Ele converteu o mar em terra firme. Seu é o mar, pois ele o fez. Foi ele que encheu a terra de beleza, de cânticos, o ar e sobre todas as coisas da terra, no ar e no firmamento, escreveu a mensagem de amor do Pai. Eu hoje fiquei impressionada quando estava lendo esse capítulo. Eu não tinha percebido esse detalhe. Eu pensava que Jesus, ele tinha vindo revelar o Pai só quando estava aqui na terra como homem. Mas não. Jesus revela o amor do Pai desde a eternidade, desde a criação, desde quando ele começa a criar. Que bonito isso, né? Mas o pecado mancha essa criação de Deus. E tudo que era perfeito e lindo, agora tem um traço de maldade, um traço de pecado, um traço de morte. No céu, a lei de Deus é a lei do amor. O céu tem prazer em dar. O amor verdadeiro, ele tem prazer em dar. O amor verdadeiro se origina em Deus. Nós, seres humanos, somos egoístas. Mas os anjos lá sempre tiveram a alegria também de dar, assim como Deus. Só que lá mesmo no céu começou uma nota diferente, uma nota desentoada, uma nota discordante, porque no próprio céu foi quebrada essa lei do amor.
Diz aqui, no parágrafo que começa no próprio céu foi quebrada essa lei. O pecado originou-se na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, desejou ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestes, afastá-los de seu Criador e receber ele próprio as homenagens. Olha que terrível. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com as suas próprias más características. Olha, você já viu aquela pessoa que você está conversando com ela, vocês estão discutindo sobre alguma coisa, ela faz algo com você e fala que foi você que fez? Foi exatamente isso que Lúcifer fez. Ele começou a acusar a Deus, que Deus queria se exaltar, que Deus queria só adoração, mas que Deus era um Deus injusto. E foi também para quebrar essas acusações que Lúcifer fez, que Jesus veio para revelar o caráter de Deus à humanidade. A terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus, para que as tristes sombras se pudessem se iluminar. Para que o mundo pudesse volver ao Criador, era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás. E isso não podia ser feito pela força. Deus não trabalha pela força. Satanás, sim, trabalha pela força. Ele obriga, ele judia. Deus não. Deus trabalha pelo amor. É a atração do amor de Deus que nos leva para Ele. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor, e o amor não pode se impor. Não tem como você forçar alguém a amar você. O amor ele pode ser conquistado, mas não forçado. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra unicamente um ser em todo o universo era capaz de realizar. Somente aquele que conhecia a altura, a profundidade do amor de Deus, poderia torná-lo conhecido sobre a negra noite do mundo. Deveria se erguer o sol da justiça, trazendo a salvação sobre suas asas. Que lindo isso! Só Jesus, que conhecia a profundidade do amor de Deus, poderia revelar. O plano da redenção não foi algo que foi planejado na hora que o homem pecou, mas sim tem um concerto eterno, onde eles, Pai, Filho e Espírito Santo, se juntaram ali e decidiram que Cristo viria salvar o homem caso o homem pecasse. E esse concerto eterno está no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 10, no verso 5 ao 7, ali está o concerto eterno. Que bonito isso! Jesus fez um sacrifício voluntário, ele podia ter permanecido lá no céu, cheio de honras e glória, mas ele não quis, ele quis descer aqui e virar Emanuel, Deus conosco. Que bonito isso! Então Jesus, ele não quis as glórias do céu, mas ele quis vir aqui e virar Emanuel, Deus conosco. Jesus veio quebrar todos os sofismas, as invenções que Satanás tinha feito. Olha só, Satanás ele apresenta a lei divina, a lei do amor, como uma lei de egoísmo. Declara também que nos é impossível obedecer-lhe os preceitos. A queda de nossos primeiros pais, com toda a miséria resultante, ele atribui ao Criador, levando a homens a olharem a Deus como o autor do pecado, do sofrimento e da morte. E Jesus deveria quebrar esse engano. Como um de nós cumpriria dar o exemplo de obediência, para isso ele tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Convinha que em tudo fosse tentado, semelhante aos irmãos. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 17, fala que ele deveria ser semelhante. Semelhante não é igual. Jesus não tinha aquela natureza pecaminosa, aquela tendência a pecar. A Bíblia diz que ele era um ente santo. Imagina o sofrimento de Jesus aqui nessa terra, um ente santo, vendo o tempo todo as maldades realizadas por Satanás e principalmente vendo as pessoas que ele amava sendo manipuladas por Satanás e fazendo maldade umas contra as outras. Você acha que foi fácil para ele se tornar Emanuel, Deus conosco? Não foi fácil, mas ele não poupou esforços.
E olha que bonito, por sua humanidade, Cristo estava em contato com a humanidade. Por sua divindade, firma-se no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos um exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Amém, que fantástico! Quando eu fico pensando isso, meu coração se enche de alegria. Jesus, como Filho do homem, nos deu o exemplo, como Filho de Deus, Ele nos dá poder para obedecer. Você tem caído? Você tem quebrado os mandamentos de Deus? Você tem se perguntado por que não consegue vencer? Lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 24, diz que Jesus carregou nele mesmo os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Cristo. Você crê que Jesus pode te alcançar? Você crê que Ele pode lhe dar poder para vencer? A palavra de Deus diz que Ele morreu por isso e para isso. Então creia e busque esse Jesus, que você vai conseguir vencer e conseguir ser liberto de todos os seus pecados. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que nós pudéssemos receber o tratamento que Ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual nós não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a Ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Sabe, não existe maior presente. O maior presente que Deus ofertou à humanidade foi Jesus, Emanuel, Deus conosco. E com esse presente, Deus, Ele abre todo o céu para nós. E nós podemos ser adotados como filhos e filhas de Deus. E para finalizar, eu quero ler com você o último parágrafo do livro, para que você possa encher o seu coração. E diz: a obra da redenção será completa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu, será não apenas redimida, mas exaltada. Nosso pequeno mundo sob a maldição do pecado, a única mancha escura de sua gloriosa criação, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui é onde o Filho de Deus habitou na humanidade, aonde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu. Aqui, quando Ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens, pois Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E através dos séculos infindos, enquanto os redimidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom, Emanuel, Deus conosco. Que Deus possa encher o seu coração de paz e que você possa se sentir amado por Deus, amada por Deus. Deus tem o plano de nos salvar. Ele já nos deu esse presente. Eu quero que você imagine que eu chegasse aí na sua porta e colocasse um presente aí e dissesse: olha, esse presente é para você. Mas você não pegasse, deixasse lá fora, tomando chuva e sol. Ia adiantar alguma coisa? O presente não ia entrar sozinho para a sua casa. Do mesmo jeito, Jesus já te deu a salvação. Deus está lhe dando a oportunidade de ser adotado como filho e ter uma herança no céu junto com Jesus. Mas se você não abrir o seu coração e deixar Ele entrar para transformar o seu coração, Ele não vai poder levar você. Então lute, busque, nós estamos agora, tudo que Jesus falou está se cumprindo, estamos no finalzinho. Não deixe para a última hora, porque nós nunca sabemos quando é a última hora. Busque a Deus e eu quero orar com você, para que nós possamos estar mais perto desse Jesus tão maravilhoso que está junto de nós. Vamos orar? Vamos agradecer essa oportunidade de ter Deus conosco? Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos criou, mas o Senhor não nos deixou à própria sorte, como muitos pregam. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é Emanuel, o Senhor é Deus conosco.
E o Senhor não nos deixou só. Quando o Senhor acendeu o céu, nos deixou o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, e continua trabalhando na nossa vida e no nosso coração. Ah, Senhor Deus e Pai, como eu te agradeço pelo dom de Jesus para nós. Como o Senhor é bondoso, misericordioso. Queremos pedir, Senhor, por todos os teus filhos que estão lutando. Jesus sabe, Jesus esteve aqui. Ele viu como é difícil viver aqui. Mas louvado seja o nome de Deus, que Jesus está indo intercedendo por nós nesses últimos momentos. Pai querido, transforma o nosso coração, para que Jesus olhe para o teu trabalho em nosso coração e fique feliz e satisfeito. Fica conosco, nos abençoa todas as famílias que estão do outro lado assistindo. Abençoa, Senhor, a Dona Maria lá em Quixaba, que ela disse que está assistindo todos os dias. E ela disse que ama a Tua palavra, que o Senhor possa entrar no coração dela tanto, que ela possa se sentir cheia de Ti todos os dias. Fica conosco, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia, que você possa sentir Jesus bem pertinho de você nesse dia. Um abraço e até a próxima oportunidade.